E aí, passado em 2012, quando vocês tiraram o sistema autônomo, né? Teve aí o lançamento mundial do IPv6. E acho que aí que é bem legal da gente começar a conversar de IPv6 com vocês, da Itaipu Parktech, porque vocês foram um fenômeno brasileiro na adoção do IPv6 na época. Né? E antes de eu falar por que vocês foram um fenômeno, eu gostaria de saber como que foi a primeira implantação de IPv6 de vocês. Bom, então a gente acabou solicitando o primeiro o ASN em abril, né? A gente solicitou apenas um bloco, /22, e logo em seguida já foi ofertado para nós um treinamento de IPv6 pelo NIC, o qual a gente fez. Foi muito importante para nós, foi muito bom, a gente aprendeu bastante coisa lá com gente capacitada. Em novembro nós solicitamos e em 2013 nós fizemos a primeira conexão IPv6. Então a primeira sessão que a gente fechou com a RNP e depois com o IX Curitiba, o IX Paraná. A nossa implantação a gente sempre já prezava por dual stack, mas a gente fez um pouquinho diferente do que vocês recomendavam, né? O NIC, não sei se ainda é essa recomendação, mas na época era para fazer a configuração na borda, no backbone, servidores e, por último, nas estações. Uhum. Né? Era um passo a passo, né? Isso, nós seguimos um pouquinho na contramão. Nós fizemos na borda, no backbone, mas ao invés de fazer nos servidores, a gente fez nas estações de trabalho. Por quê? Porque nós, na verdade, somos um grande consumidor de conteúdo. Né? Nossa característica é buscar conteúdo e não tanto fornecer. Então, a gente queria ter uma ideia de como funcionava o protocolo, como isso afetaria as comunicações, o que a gente poderia aprender olhando isso, e a gente conseguiu ter um know-how muito maior para quando a gente implantou nos nossos servidores. Então, invertendo essa ordem aí, a gente conseguiu jogar isso para todas as redes de acesso. Então, todo mundo com IPv6 consumindo conteúdo em IPv6. Esse que foi o nosso diferencial. Que assim, como a gente estava falando, muito provavelmente é que a gente dá aula muito mais para provedores de internet. Então, a ideia no seguinte era qual poderia te dar mais dor de cabeça, né? Então, assim, um provedor de internet, ele tem ali o site, mas pouca gente usa o site dele e ele tem ali 10 mil assinantes. Então, se ele erra com 10 mil, ele recebe 10 mil ligações e ele não dorme. Se ele errar no site, talvez 2 pessoas que não acessaram o site naquele dia não consigam e abram uma reclamação. Então, entre receber 10 mil ligações e 2, a recomendação era 2. Entendeu? Mas só justificando a nossa forma de pensar. E aí vocês colocaram nas estações de trabalho, né? E vocês viram algum problema? Teve dificuldade para fazer toda essa implantação? No começo a gente teve um pouco de dificuldade. Assim, um dos nossos upstreams que não tinha suporte a IPv6. Então, sempre que era preferida a requisição sair por IPv6, ele saía por um único upstream. E às vezes talvez não fosse o melhor caminho. E isso acabava degradando um pouco a qualidade do serviço, porque a gente ainda não tinha tanto conteúdo em IPv6 também. Outro ponto é que se eu perdesse o meu upstream que tem IPv6, daí não dá, porque eu continuava tentando resolver em IPv6, não tinha para onde ir, tinha que esperar dar timeout para sair em IPv4. Então, a gente teve esse problema na implantação. Tivemos problemas também com dispositivos, né? Na 2013 ali os Androids e os macOS eles tinham suporte a IPv6, mas eles tinham uma dificuldade muito grande de receber IPv6, tanto por Slack quanto por DHCPv6. Isso foi atualizado depois, mas a gente teve esse problema aí durante a implantação. E do restante, assim, a gente não teve muitos problemas. As ferramentas que a gente utilizava, as soluções que a gente usava de HTTP, DNS, soluções internas, externas, todas praticamente já tinham suporte. Então, a gente aplicou e, às vezes, alguma correção ou outra dentro de um software para poder funcionar corretamente. Foram, basicamente, essas aí as principais dificuldades que a gente teve. Camada 8.